Sentar, fica à vontade. É como eu sempre digo, sempre uma grande responsabilidade ministrar nesse púlpito. Por tudo aquilo que nós temos recebido, todas as palavras que nós temos ouvido, frequentemente, através da vida do nosso pastor, dos pastores deste lugar. Final de semana passado nós tivemos agora uma conferência grandiosa, tremenda, poderosa. Que nós temos aí um alimento por um bom tempo, para que a gente possa estar sendo suprido e alimentado por aquilo que nós fomos ministrados. Quem conseguiu estar aqui todos os dias? Glória a Jesus. Jesus é tão bom que você que não pôde, por uma situação ou outra, foi gravado. Todos os vídeos já subiram, já está no canal, né, pessoal? Jesus é maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30, versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A leitura é um pouco extensa, mas nós vamos com um pouco com calma, para que a gente possa entender algumas coisas. Versículo 1 diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. E levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e ninguém o mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiam seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, aonde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no caminho e trouxeram a Davi. Deram água, comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passa. Ele comeu, recobrou as forças,
pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente, há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Respondeu: jura diante de Deus que não me matarás e não me entregarás nas mãos do meu Senhor, que eu te levarei até lá. Por enquanto, só até aqui. Coloque as suas mãos na sua Bíblia, feche seus olhos. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer neste momento o entendimento da Tua palavra. Que a verdade do Senhor possa estabelecer sobre as nossas vidas. Que todo engano, Senhor, possa cair por terra. Desde já nós pedimos, Senhor, que todo plano de Satanás possa ser frustrado. Mas que a Tua palavra possa, neste momento, nessa noite, prosperar. Cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Entregamos as nossas vidas a Ti. Amém? Esse texto, ele me trouxe algumas respostas de algumas coisas que eu estava buscando esses dias. Nós vemos aqui, esse texto fala sobre a invasão da cidade que Davi estava escondido. Porque anteriormente a isso, Davi ele tinha saído para a guerra junto com o rei e o povo filisteu contra o povo de Israel. E Davi achou em Ziclag um lugar de refúgio, porque Saul buscava matá-lo. Mas devido à desconfiança dos filisteus, Davi, ele teve que voltar. E quando ele volta à sua cidade, Ziclag, aonde estavam os seus filhos, as suas esposas, o seu rebanho, e a família de todos aqueles que acompanhavam Davi, quando ele volta, ele encontra a cidade totalmente queimada, destruída pelo povo amalequita. Ou seja, eles deixaram Davi e seus homens saírem da cidade, se aproveitaram da situação e fizeram a limpa naquele lugar. Não mataram ninguém, a Bíblia diz, mas levaram as mulheres, as crianças, os idosos, os rebanhos, como prisioneiros. E nós vemos aqui Davi, quando chega naquele lugar, as pessoas, a Bíblia relata que as pessoas queriam apedrejar Davi. Eu começo a imaginar a situação de Davi, a frustração de Davi, voltando de um lugar por causa da desconfiança do povo que ele estava, e chegando num lugar, não encontra a sua casa, não encontra a sua família, e nem a família de todos aqueles que estavam com você, e as pessoas que lá ficaram culpavam a Davi e queriam apedrejar. E a Bíblia diz que Davi, quando ele viu toda essa situação, ele e todos os seus homens choraram em alta voz. É como se ele colocasse para fora todo o seu sentimento.
aquele conjunto de coisas, talvez que ele estivesse juntando dentro de você. Queridos, você já teve experiências assim como essa? Que quando você achava que você estava vivendo um problema, uma situação difícil, e talvez em algum momento você conseguiu até contornar, a lidar com aquela situação, ou se acostumar com aquela situação, e quando você pensa que não, um problema maior ele surge. Já aconteceu isso? Alguma coisa contigo assim, semelhante a isso? Então imagina Davi, quando ele pensava que estava passando por um problema muito difícil, ele chega na sua casa e se depara com um problema ainda maior. O que ele tinha a fazer era chorar, gritar. As pessoas culpavam a Davi. Existem momentos que nós nos encontramos assim, nós ficamos cansados, sobrecarregados. E essa situação eu enxergo como se Davi estivesse cansado, com tanta notícia ruim, pela situação que ele estava enfrentando. Mas o texto ele continua. E diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Mesmo sem chão, mesmo com as coisas ao seu redor, as notícias ruins, ele se fortaleceu no Senhor. E continuando a história, ele depois de ter se fortalecido, orado a Deus, buscado a Deus, ele chama ali o sacerdote, e ele pretende fazer uma consulta a Deus. Se era viável ele perseguir todo aquele povo, se ele ia conquistar a vitória, se ele ia conseguir alcançar aquelas pessoas. E ele tem uma resposta de Deus que sim. E assim ele faz. E no meio do caminho, diz a Bíblia que ele partiu em perseguição com 600 homens. Só que no meio da caminhada, diz a Bíblia que 200 não conseguem continuar, porque estavam muito exaustos, cansados. Isso eu entendo também desistência. A palavra desistência neste lugar, neste momento. Esses 200 que também desistiram ali, por não conseguir continuar a caminhada, eles também tinham famílias que tinham sido levadas. Os seus filhos também estavam lá no meio. O seu rebanho, a sua casa também tinha sido destruída. Eles não ficaram ali porque ele não tinha nada a ver com o problema, não. Eles tinham tudo a ver com o problema. Só que a exaustão, o cansaço, fez com que eles tomassem a decisão de desistir. Existem situações assim também em nossas vidas, que nós sabemos a necessidade de continuarmos, de permanecermos caminhando, porque se nós não continuarmos, nós vamos perecer. Mas a condição que há em nós não nos permite isso. E diz a Bíblia que Davi continuou juntamente com os 400. E no meio do caminho, eles encontram um jovem egípcio. Estava ali jogado pelo caminho. A Bíblia diz que ele foi abandonado. E Davi vai, alimenta aquele jovem, dá comida àquele jovem, cuida dele porque ele estava doente, dá água para ele beber. E quando ele
se recupera Davi, pergunta: quem é você? Ah, eu sou um jovem egípcio. Sou servo de uma amalequita. O povo que Davi estava perseguindo. O meu Senhor me deixou aqui porque eu adoeci. E como talvez eu ia dar muito trabalho, Ele me deixou aqui. E Davi viu naquele jovem a oportunidade de conseguir êxito sobre aquilo que ele estava buscando. E aí ele faz uma pergunta: por acaso você pode me levar até esses invasores? E ele se assusta: poxa, mas se eu levar Davi até o meu senhor, o povo amalequita, pode acontecer duas coisas. Depois que eu mostrar para ele, ele pode me matar, porque eu pertencia a eles. E se ele me entregar também de volta para o meu senhor vai saber que eu trouxe Davi até aqui. E aí ele faz um pedido a Davi: olha, se você não me matar e não me entregar para o meu senhor, eu te levarei até lá. Queridos, e através desse jovem, eu vejo um outro fator chamado doença. Essas três coisas, analisando nesse texto, elas me trouxeram uma resposta. Em coisas que eu havia buscado: cansaço, desistência e doença. Mas essa doença que eu estou falando não está ligado no nosso físico. E eu percebi aqui nessa história que nós lemos, que nós como homem, nós nos cansamos, nós desistimos e nós adoecemos. Se você analisar a sua vida, você já passou por situações que está encaixado essas três coisas, talvez as três. Você já se cansou por alguma situação, você já desistiu de alguma coisa. Em algum momento na sua caminhada cristã você já adoeceu. Quando nós estamos doentes, o primeiro sintoma que aparece em nós, o que é? Nós ficamos para baixo, nós não temos ânimo. Nós não nos alimentamos direito. É assim ou não é? Porque quando nós estamos doentes, nós sentimos o nosso corpo, ele tem alguns sintomas, e as primeiras coisas que demonstram em nosso corpo é essa falta de força, de ânimo, de vigor. E eu entendi com isso que nós não só estamos propícios a tudo isso, mas também estamos do lado de pessoas que talvez estejam passando por situações igual a essas. Que também podem ter esses mesmos sintomas, essas mesmas dificuldades. Pessoas podem cansar, pessoas podem desistir e pessoas podem adoecer. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vemos algumas situações semelhantes a essa que aconteceram com grandes nomes. Se nós olharmos para Abraão,
o pai da fé, nós vemos que existia uma promessa sobre Abraão. Deus vem e faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidão, antes mesmo dele ser pai. E Abraão talvez se cansando de não ver a promessa se cumprir, o tempo passando, mas a promessa não se cumprindo na vida dele, tenta dar um jeitinho. Tenta ajudar a Deus. E vai lá e, vamos dizer assim, fabrica Ismael. O cansaço às vezes faz a gente tomar atitudes fora do propósito de Deus. Porque quando nós estamos cansados, nós queremos resultado rápido. Você consegue ter paciência quando você está cansado? Não. Talvez você está morrendo de cansaço. Aí neste momento agora, você acabou de vir de serviço. E talvez o seu costume é olhar no relógio. Porque você está cansado. E o cansaço te leva a isso. Você quer as coisas para ontem. E Abraão, ele viu, é como se ele estivesse pensando, está demorando. Eu vou tentar dar um jeitinho. E nasce Ismael. Se nós olharmos um pouco adiante, nós vemos Moisés. Deus chama Moisés e diz a ele que ele iria ser o libertador do povo de Israel. E ele vai lá, liberta o povo das mãos de Faraó, começa a sua caminhada pelo deserto. E quando o povo se depara com as situações, com a fome, com a sede, começa as reclamações, a murmuração, apresentando a Moisés os problemas. E Moisés, quando não estava acostumado ou preparado para isso, ele toma uma atitude precipitada. Ele faz uma oração e ele pede a Deus até a morte. Porque ele não aguenta ver o sofrimento daquele povo, as petições daquele povo e não saber o que fazer para suprir as necessidades daquele povo. E ele pede a Deus a morte. Isso é um desespero. Se nós olharmos um pouco mais à frente, nós vemos Elias. Quem conhece aqui a história de Elias? O profeta que fez fogo dos céus descer, que restaurou ao altar de Deus, destruiu o altar de Baal, desafiou todos aqueles profetas. Mas nós vemos Elias também numa situação de desistência. Diz a Bíblia que ele foge para o Monte Horebe, ele se esconde dentro de uma caverna. E ele também pede para si a morte. Desistindo do seu chamado. Por quê? Por causa do medo. Do medo de Jezabel. De tudo aquilo que ela estava fazendo, de tudo aquilo que ela estava proporcionando. A matança que ela estava fazendo no meio dos profetas. E aí ele vai e se esconde. Desiste de tudo aquilo que ele tinha para se realizar. E até mesmo Saul. Nós citamos aqui Saul. Se nós olharmos para Saul, nós vemos também em Saul uma desistência. Desistência do quê? Da própria vida. Porque quando ele se deparou com a sua derrota, e ele seria escravo daquele rei filisteu, diz a Bíblia que ele pediu para até o seu escudeiro, é o escudeiro que estava com ele ali,
que o matasse. Mas o rapaz assim não fez. Mas a Bíblia diz que Saul se lançou sobre a sua própria espada, desistindo da sua vida e cometendo suicídio. Toda desistência vai te levar a você morrer, seja num sonho, seja um propósito, seja o que for. E talvez o último exemplo que nós vamos dar agora na Bíblia. Todo mundo conhece o exemplo de Pedro, um dos 12 escolhido por Jesus. Andava com Jesus, presenciava todos os seus milagres, dormia próximo a Ele, ouvia Ele, via Ele. Mas depois do episódio da cruz, nós encontramos Pedro voltando a pescar. E se não bastasse ele desistir daquilo que Jesus tinha estabelecido para ele, ele leva consigo mais algumas pessoas. Nós analisamos e com isso nós concluímos que homens como eu e você passamos por situações em nossas vidas que nos levam a tomar decisões muitas das vezes precipitadas e que nos leva até mesmo à morte. O texto nos diz que Davi ele se fortaleceu no Senhor. Eu não estou querendo com esses exemplos fazer apologia, apostasia, fraqueza espiritual, não é isso. Mas nos alertar de onde nós devemos buscar as nossas ajudas, o nosso socorro quando estamos nessa situação. Para onde devemos correr? Aonde devemos nos esconder? Porque esses sentimentos vêm sim, para mim, para a sua vida. É inevitável. Nós vemos o exemplo de Davi. Davi se fortaleceu no Senhor. Efésios 6:10, não precisa você abrir. Diz: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos aonde? Aonde? E na força do seu poder. Em 2 Coríntios diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É esses lugares que nós devemos correr. Todos esses versículos, tudo aquilo que nós lemos sobre Davi, sobre a atitude de Davi, isso que acabamos de ler, nos leva somente a um lugar, aonde nós teremos só um resultado: o fortalecimento. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha força. É isso ou não? Na minha fraqueza. Depois desse episódio aqui, se você olhar na sua Bíblia, que Davi se fortaleceu no Senhor, ele se deparou com uma situação de desistência. 200 dos seus homens desistiram.
E depois desse episódio, ele se deparou com uma situação de uma pessoa que estava largada pelo caminho. Não tinha nada a ver com ele. Mas ele se compadeceu daquela história, daquela situação. E antes mesmo de saber quem ele era, Davi supriu todas as suas necessidades, cuidou das suas doenças, deu comida, deu bebida. Se Davi talvez não tivesse ido para o Senhor, com as suas convicções, com a sua verdade, com a sua ira, a sua raiva, talvez ele não tinha tolerância para com os 200 que deixaram para trás. E se ele encontrasse alguém pelo caminho, primeiramente ele queria saber quem é. Poxa, se eu estou nesse caminho, nesse trajeto, e tem alguém por esse caminho, isso é um rastro. Meu irmão, antes de eu fazer alguma coisa por você ou com você, quem é você? Ah, eu sou um servo amalequita. Perdeu, irmão. Você entende que você só consegue ter tolerância com as pessoas que estão desistindo, com as pessoas que estão doentes à sua volta, se você estiver fortalecido no Senhor? Se você não se fortalece no Senhor, você não tem tolerância para as pessoas que estão desistindo ao seu redor. Você não consegue tolerar as pessoas que estão doentes. Ah, de novo, nós temos até frases feitas. Eu não aguento mais. Eu já cansei de falar com fulano, com ciclano, não muda. A igreja é como se a igreja tomasse uma outra posição. Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas a igreja tomou o lugar de juiz e começou a julgar. Dentro de cada ponto de vista individual de cada um. E não ter tolerância, porque ela está cansada. E ela precisa de resultado. Não é assim que nós começamos a dizer? Quando nós estamos cansados, nós queremos resultados rápidos. Mas assim como nós estamos propícios a tudo isso, as pessoas que estão à nossa volta também. É feito da mesma matéria. Quando nós nos fortalecemos em Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos o seu amor. Nós sentimos o teu amor. E nós entendemos o teu amor. Queridos, não tente dar aquilo que você não tem. A resposta que eu alcancei através desse texto foi com que muitas das vezes está faltando amor no nosso meio, porque nós não temos buscado um fortalecimento em Deus. Nós vivemos uma vida de cansaço, sobrecarregado. Não nos fortalecemos no Senhor. E não nos conseguimos tolerar mais nada. Pensamos em eu. Pastor Ricardo, esses dias ele pregou muito sobre isso. Sobre nós, conjunto, corpo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 15.
versículo 1. Diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos, ou dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Amém? Vire para o irmão do seu lado assim, e diga a ele assim, o fortinho: você precisa suportar mais as minhas fraquezas. O texto diz: nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos mais fracos. Aí eu te pergunto, se não existe tolerância, se não existe cuidado com as pessoas doentes, caídas, quem está sendo forte nessa situação? Quem é o forte? Aonde está a força? Qual lado está a força? É fraqueza querendo suportar fraqueza, meu irmão, então não vai. Mas quando nós estamos no Senhor, nos fortalecemos no Senhor, existe uma condição em mim e você está forte. Amém? Amém? E você consegue suportar a fraqueza do seu irmão. Suportar os costumes, as manias. Repreender em amor. Mas como nós dissemos, volta um pouco para Davi, para o texto de 1 Samuel. Capítulo 30 de novo. Eu vou dar uma adiantada do versículo 21. Tem algo muito interessante sobre isso que acabamos de ler. Davi já tinha vencido, alcançado o povo, já tinha vencido aquele povo, recuperado todas aquelas coisas, todas as mulheres, as crianças, o rebanho. E Davi está retornando. Diz assim no 21, versículo 21. Então Davi foi até os 200 homens, que estavam exaustos demais para segui-los. Tinha ficado no ribeiro de Besor. E eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao aproximar-se com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios, o meu está vadio, gente, que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher, seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e nos entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Davi não quis saber se eles participaram daquela batalha ou não. Davi só quis saber que eles eram importantes e faziam parte de tudo isso. E estavam dentro do grupo. Queridos, isso é uma demonstração de ser forte e suportar a fraqueza.
de outras pessoas. Todos receberão da mesma forma, partes iguais, independente se você lutou ou não. Isso é igualdade, isso é reino, isso é igreja. Isso é igreja. Independente do resultado que você possa produzir, no momento que você está ou não, você é importante nesse lugar. E você deve experimentar de tudo aquilo que nós estamos experimentando. Receber a mesma porção que nós estamos recebendo. Talvez uma atenção até melhor, pela situação que você está enfrentando. Porque isso é igreja. Isso é evangelho. Só que, como nós dizemos, o nosso grande problema hoje é que nós estamos cansados dos que estão cansados. Desistimos daqueles que já desistiram. E deixamos morrer os que estão doentes pelo caminho. Nós estamos falando de igreja. Talvez quando eu estou falando coisas assim semelhantes a essa, talvez você comece até a lembrar de algum nome de alguma pessoa que você conheça que esteja numa situação como essa. Nós vemos esse texto aqui que nós acabamos de ler. E o grande trunfo de Davi veio através de uma pessoa que estava abandonada no meio do caminho, doente, com fome. Queridos, você consegue perceber ou ter a revelação do que será dessa pessoa que está sentada do seu lado? Do que Deus tem para a vida dessa pessoa? Ou até mesmo naquelas pessoas que não puderam estar aqui. Dessas pessoas que você até mesmo neste momento conseguiu mentalizar. Você consegue ter a visão da dimensão do propósito de Deus para essa vida? Por isso nós devemos dar importância a todos. Nós vemos aqui histórias relatadas pelo nosso pastor, de grandes nomes. Esses dias ele relatou de uma, que ele usa até o exemplo de John Wesley. Eu não vou lembrar o contexto todo, eu não sei nem porque eu comecei. Deixa para a próxima. Quer dizer, lembrar eu lembro, eu só não vou conseguir falar da mesma forma. Mas é essa a importância que nós devemos dar às pessoas que estão na nossa volta. Essa pessoa que está à sua volta, que talvez esteja encaixado nessas situações, talvez ela seja respostas para as suas conquistas. Você já parou para perceber isso? Para analisar isso? A importância que você dará a tudo isso. Ela precisa ter uma revelação, uma clareza de Deus. Eu queria ler o último texto junto com vocês. 1 João capítulo 4. Lá no finalzinho. Versículo 7, versículo 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros,
pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhece quem, gente? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! Eu entendi nesse texto que a definição que eu tive para esse texto é que se eu não consigo amar o meu irmão, eu ainda não conheci esse Deus verdadeiro. Porque assim como esse texto diz, Ele é amor. E que Deus é esse que eu conheci, se eu não tive essa experiência com amor? Então isso está ligado a um mandamento que Jesus nos deixou: amar o seu próximo como a ti mesmo. As duas coisas falam de amor. Nós precisamos conhecer a Deus e expressar o seu amor. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Sim ou não? E como há tempo para todas as coisas, chegará um tempo para você que está pensando em desistir, ou talvez já desistiu de muitas coisas, que pessoas à sua volta lutarão as suas guerras e dividirão com você os despojos. Sabe por quê? Vocês sabem por quê, gente? Porque isso é igreja. Como há tempo para todas as coisas, chegará um tempo para você que está cansado, doente, jogado pelo meio do caminho, que pessoas à sua volta te encontrarão no meio do caminho, te darão comida, te alimentarão, saciarão a tua sede, curará você dessa sua doença e te tornará novamente útil, te colocando na guerra novamente. Sabe por quê? Porque isso é o papel da igreja. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Vem cá, meu irmão, eu preciso de você. Ah, eu não consigo, eu te carrego. Mas eu não posso, eu vou dar muito trabalho, eu suporto. Você tem certeza que você vai fazer isso por mim? Porque tantas outras pessoas tentaram. E todos perderam a paciência, porque eu dei muito trabalho. Já disseram para mim que não tem mais jeito, já largaram de mão. Eu vou até o fim. Porque foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você. Se você está aqui hoje é porque alguém não desistiu da sua vida. E por que não começar com o princípio de tudo? Jesus Cristo. Ele não te amou quando você estava no seu quarto, levantando as suas mãos e louvando a Ele, agradecendo o nome dEle, cantando louvores de adoração a Ele, não. Ele te amou quando você estava na porta do bar, um copo de cachaça na mão. Ele teve paciência com você, talvez quando você estava num quarto de prostituição. Ele não se cansou de tentar em conquistá-lo. Ele não desistiu de você. Ele, quando te encontrou, Ele cuidou da sua doença. Ele te alimentou. Ele matou a sua sede, apresentando o seu amor. Tudo isso para quê? Para que você pudesse transmitir tudo aquilo que Ele fez por mim. Isso é reino. Isso é igreja. E essas respostas que Jesus me trouxe através desse texto. Nós cremos no avivamento sim, e eu creio que irá acontecer. Nós clamamos pelo avivamento. Ali, se você olhar, tem alguns tópicos de oração.
que nós temos declarado toda quarta-feira. Senhor, traz um avivamento sobre essa igreja, traz um avivamento sobre esse povo, sobre as casas de milagre, sobre as GFs. Traz um avivamento em nosso meio, que podemos contemplar o reino se movendo em nós. Meu irmão, isso irá acontecer quando nós entendemos o primeiro princípio do reino, que é o amor. Não adianta você querer ver sinais miraculosos, se o primeiro sinal precisa se manifestar em mim e em você. Quando nós começarmos a se importar um com os outros, nós vamos viver um grande avivamento. Eu tenho certeza disso. Não tenho dúvida. Porque esse é um princípio. E não há dúvida que ele anseia por isso. Está bem, está tudo bacana, está tudo beleza. Mas o que está acontecendo à minha volta? O que está acontecendo com as pessoas à minha volta? Por que aquele irmão tem aquelas atitudes? Antes de julgar o seu comportamento, qual é a causa? Por que aquele irmão tem aquela cara? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Nós começamos agora, pudéssemos nos analisar. Primeiramente, se estamos com esses sintomas, se nós estamos cansados, se estamos pensando em desistir, ou se estamos doentes espiritualmente. Se você não está encaixado em nenhuma dessas, se encaixe em uma coisa: você é considerado por Romanos 15 que você é forte, que você está forte. E aí tem um outro parâmetro para ser analisado. Se você tem tido paciência com os cansados, se você tem desistido daqueles que têm pensado em desistir, ou se você está dando auxílio àqueles que estão doentes, jogados, abandonados pelo caminho. Essa oração que nós vamos fazer não é só pela nossa vida, mas para que Deus possa derramar do seu amor no nosso meio. Que Deus possa nos levar a ter empatia um pelos outros. Se colocar na situação de cada irmão. Que verdadeiramente nós possamos viver o Evangelho de Deus. Eu queria convidar a pastora Edileuza, queria que ela fizesse oração pela igreja. Muitas vezes nós vemos ela aqui, trazendo grandes revelações. Dentro disso nós acabamos de ver sobre a importância que nós devemos dar ao reino, sobre as pessoas.
Graça e paz, queridos. Robson estava ministrando e eu me lembrei da história do grande avivamento dos irmãos moravianos. Quantos já ouviram falar dos moravianos? Uma das histórias que a maioria dos cristãos ouvem, ou já ouviram falar, né? Dos dois que se venderam e foram, né, como escravos. E tem até uma música da Nívia, né, que fala sobre essa canção que eles cantaram enquanto eram vendidos. Porém, a história dos moravianos não foram só esses dois irmãos que se venderam. Vários outros se venderam. Muitos missionários se venderam, muitos mesmos. E a maioria deles não voltaram para casa. E são histórias assim tremendas. Mas por que eu estou falando sobre isso nessa noite? Porque essas pessoas, homens e mulheres comuns como você e eu, eles se venderam depois de um grande avivamento que houve no meio deles. Para nós termos mais ou menos uma ideia, você que não conhece a história, na época, há séculos atrás, o pastor deles, por mais ou menos umas 3 horas, ele foi ministrando sobre isso que foi ministrado nesta noite. Sobre a importância do nosso próximo, do nosso irmão, a importância de ter o amor no nosso meio. E mais ou menos, eu não vou conseguir pronunciar o nome do pastor deles, mas ele ficou mais ou menos umas 3 horas ministrando uma palavra. E ao término dessa palavra, diz a história que os irmãos se abraçaram, os irmãos moravianos, eles se perdoaram, eles se entenderam, e dali houve um grande avivamento. Mas por quê? Porque eles entenderam uma palavra como essa que foi dita nessa noite. E entenderam a importância que nós temos um para o outro. De que nós fazemos parte de um só corpo. Que eu sem você eu não sou ninguém. E você sem mim também não é ninguém. Sem você eu não funciono, irmão. Eu não funciono direito. E você sem mim a mesma coisa. E isso é maravilhoso, porque Deus, Ele é tão perfeito, que Ele fez dessa maneira para nós precisarmos um dos outros. Eu preciso de você. Hoje nós podemos comer do fruto que Deus colocou na vida dele. Nós todos aqui usufruímos. E isso é reino, isso é perfeito, isso é de Deus. E conta a história que quando eles se perdoaram, eles se toleraram em amor, entenderam um ao outro, houve um grande avivamento. E milhares de pessoas, países foram alcançados, porque houve um avivamento, mas primeiro houve avivamento na casa. É aqui que tem que começar o avivamento. Nós ouvimos esses dias na conferência sobre o avivamento no nosso lar, porque isso que nós ouvimos é um avivamento no nosso lar. Tudo que nós ouvimos aqui durante esse seminário estava falando sobre um avivamento na nossa casa. E eu creio que haverá um avivamento na nossa casa em nome de Jesus. Um avivamento no nosso lar vai refletir num avivamento aqui na nossa igreja. E o avivamento aqui alcança a cidade, que alcança o estado e alcança o país e fora do país também. Mas tem que haver primeiro um avivamento no meu lar, no seu lar e aqui dentro no nosso meio. Esta é a palavra para nós nesta noite. Nós precisamos entender, em nome de Jesus, para nós alcançarmos lá fora, nós precisamos ser avivados aqui. Como me toca essa palavra, como é tremendo ouvir isso nesta noite. Na hora que ele estava ministrando, eu comecei a me lembrar sobre o avivamento dos moravianos. Nós ouvimos
tão lindo ouvir, nós choramos, nós ouvimos tantas coisas, mas tem um princípio, e o princípio chama amor pelo outro, amor pelo irmão. Como o Robson disse nessa noite, às vezes é taxado, a gente tem o estigma assim, né? Nós colocamos assim, não quer nada mais não. Irmãos, como nós podemos dizer que uma pessoa que está clamando por dentro, está ferido, está morto, pode dizer que não quer nada não? E nós somos tão bons nisso, irmãos, e nós taxamos, rotulamos as pessoas, quando o nosso chamado é chamar essas pessoas para o reino de Deus, para tirá-las dessa doença tão terrível. E às vezes nós como igreja, nós empurramos mais. Que o Senhor nos mude nessa noite, em nome de Jesus. Dá a mão para esse guerreiro, essa guerreira que está aí nessa noite. Que o Senhor nos ajude a ser igreja de fato. Que o Senhor nos ensine a ser igreja de fato. Aqueles que nós muitas vezes estamos rotulando é aquele que o Senhor tem levantado. É você, Ele quer levantar você para tirar essa pessoa lá do fundo do poço. Esses dias uma criança ouviu uma pessoa dizendo assim: eu estou no fundo do poço. E a criança disse assim, sem saber o que estava falando, a criança disse assim: quer que eu jogue uma corda? Uma criança. E eu me espantei. Irmãos, nós somos chamados para jogar corda. Amém? Joga a corda, irmão. Joga a corda. Aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor. Aleluia. Nós como igreja nesta noite, Senhor, nós queremos nos arrepender. Nós queremos de fato, Senhor eterno, viver esta palavra que o Senhor nos disse nesta noite. Eu quero orar nesta noite pelo meu irmão que talvez está aqui, Senhor, está talvez doente, talvez ferido, talvez oprimido, talvez, Senhor, pensando em desistir. Como foi lido nesta noite, nós como igreja queremos liberar a bênção do Senhor sobre a vida deste irmão. E que este irmão nesta noite seja fortalecido no Senhor. Como foi lido nesta noite, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós como igreja, Senhor, queremos começar lançando a corda para este meu irmão que está aqui talvez do meu lado e está pensando em desistir. Nós como igreja lançamos a corda hoje em nome de Jesus Cristo e declaramos, Senhor eterno, que os pés do meu irmão estão firmados na rocha, na rocha eterna chamada Jesus Cristo, Senhor dos senhores. E que esta palavra, Senhor, hoje venha em nome de Jesus Cristo produzir frutos no nosso meio, nas nossas vidas. Senhor, nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Nos ensina a praticar esta palavra como o Senhor tem ministrado nesta noite. Nós como igreja do Senhor, nós nos apoderamos desta verdade hoje. E que haja um avivamento no nosso meio. Que o Senhor tenha primazia. O amor do Senhor tenha primazia no nosso meio. Gere esta verdade nas nossas vidas nesta noite. Nós juntos pela fé queremos declarar: está feito para a glória do Senhor. Nós fazemos esta oração nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveita e dá um abraço bem forte no seu irmão aí em nome de Jesus.
te